Vamos lá então. Que o que acontece é o seguinte, não vai ser muito demorado não. Esse arco é uma continuação do arco do Pain, no sentido de ideia, né? Inclusive, essa é uma coisa que o Horikoshi faz bem, pelo menos até aqui no mangá, que é ter uma progressão bem clara do que está acontecendo. Então, tem relações de causa e efeito no arco do Pain, eu falei? Pode ser, eu pensei tem, posso ter falado Pain, desculpa se eu falei Pain. É, então tem uma progressão bem clara que é a seguinte, né? O que ficou do arco do Sten foi ah, essa questão. Vocês estão vendo o latido? Nossa. Tem uma questão muito forte que é o lance da ideia da pureza do herói. E isso meio que reverberou em várias pessoas. E essas pessoas acabaram se encontrando através dessa ideia. E elas foram levadas pra um. Porra, eu moro no segundo andar, lá embaixo, e eu também tô ouvindo. Tô de fone e tô ouvindo firme e forte. Não tem muito o que fazer, né? O cachorro não é meu. E aí, o que acontece é o seguinte: essas pessoas se juntaram e elas se juntam com o Shigaraki, o que pra mim é bastante interessante. Porque o Sten não se junta ao Shigaraki no final das contas, né? Eu não sei o que é. Mas eu nunca tinha ouvido esse latido. Talvez seja um cachorro novo. Então, talvez fique latindo por bastante tempo. E são pessoas jovens no geral, né? A menina é muito jovem. Tem o tem uns outros personagens que, enfim, eu tenho algumas questões. Eu acho. Pode ser falsa memória minha, mas vocês me ajudem. Que o Kitsune uma vez reclamou da aparência dos personagens, dos vilões de Boku no Hero Academia. Como todos eles têm sempre uma. Ou alguém tem uma cicatriz muito bizarra, ou tem aquele cara que tem o rosto todo meio queimado, o Shigaraki tem umas paradas assim, né? Uh, e realmente isso acontece, mas as coisas vão além disso. O que é um pouco problemático. Porque, assim, que Boku no Hero Academia tem uma visão bastante conservadora em relação às coisas, isso aí eu não tenho muito o que discutir, né? Como ele apresenta a obra. Mas eu vou dar uma rápida passada no que acontece, só pra gente se habituar ali, né? Eles, após o arco do nosso Sten, eu ia falar Pen de novo. Após o arco do Sten, eles percebem que essa galera tá passando por muitos problemas, tipo, estão sendo atacados, está acontecendo muita coisa nesse mundo, e eles precisam rapidamente desenvolver seus poderes. Então eles vão para um local para poder aprender a usar os seus poderes e ganhar uma licença provisória de heróis. Eles estão treinando lá, muito bonito, e a Liga dos Vilões chega lá com alguns objetivos. Um dos objetivos é acabar com o Midoriya e um deles também é pegar o Bakugou. E pegar uma outra pessoa também que eu não lembro agora. Eles conseguem pegar o Bakugou. E isso gera um problema para UA enquanto uma empresa que é até interessante, mas enfim, não vou entrar nisso agora. Mas isso gera um problema para UA. Vários heróis de várias empresas se juntam e vão atrás do Shigaraki, porque eles já sabem que eles já deixam na cara que tem uma outra pessoa por trás do Shigaraki, que é o Alforan. Eles estão lá tentando salvar o Bakugou e aí aparece o Alforan e vai começar a batalha. Basicamente eu li até esse momento, dando assim uma rápida. Beleza, Chama, tamo junto. Isso aí pode ficar tranquilo que vai longe. Ao menos que meu corpo não aguente, mas
A princípio é pra ir longe. É... Então, basicamente, o que acontece é isso. Assim, o pano de fundo, né? A primeira parte, parte do treino, ela... Eu até brinquei no Twitter, que é o... É o sonho do Paulo Cogos, né? Armar as crianças, né? O mais rápido possível, né? Então, essa ideia de deixar eles mais fortes, tanto a classe A e também a classe B, que vai junto, é uma tentativa de fazer com que eles consigam se defender caso eles passem por alguma coisa. E isso é martelado. É até engraçado, porque isso é martelado várias vezes, como tipo, vocês só podem usar o poder de vocês se vocês tiverem a licença ou se alguém permitir. Então tem um certo momento no arco ali que que quando chegam os vilões, alguém tem que falar, não, uma das gatinhas lá fala, não, agora vocês podem usar o poder de vocês para se defender. Antes disso eles não tinham permissão para usar os poderes deles. Mostra o garoto que é o herói, exatamente. Que... Enfim. Ele não precisava existir. Pro que acontece nesse arco. Esse molequinho... Caralho, ele é muito bizarro, porque esse molequinho... Eu já tenho meio que um spoiler... Eu não sei exatamente, mas eu já tenho meio que um spoiler do flashback do Shigaraki. E nesse próprio arco, quando o All Might chega lá, que ele quebra a parede, e aí pra recuperar o Bakugou, ele tem esse negócio, ah, vocês são muito hipócritas, porque vocês falam que vão defender todo mundo, não sei o que. Então, tipo, esse molequinho, ele é quase que tipo um prenúncio de alguém que não teve o que teve uma oportunidade que o Shigaraki não teve, sabe? Nunca chega a ser realmente, vamos lá, sabe? E pro Midoriya é quase que um prêmio pelo esforço dele. Tipo, eu tomo essas decisões, eu faço o que eu preciso por causa disso, né? Eu destruo meu corpo por causa disso, pra salvar pessoas como esse menininho. E os pais dele foram até as últimas consequências, morreram pra salvar outras pessoas. Então, tipo, é meio que o trabalho de herói é muito legal e tem essa questão que é muito forte nesse arco, que é a questão ainda está reverberando aquele lance do pen, da pureza do herói, quando os heróis hoje em dia eles são pessoas remuneradas, né? E tem toda aquela vaidade, querer aparecer mais e tal, e isso é colocado em xeque como algo ruim pelos vilões, ao mesmo tempo que existe um outro lado dizendo, porra, esses vilões são tudo idealistas, porque o mundo não é tão bonito assim. Esses heróis aí, eles fazem coisas boas e eles podem morrer por isso. Ser famoso e tal é um resultado, mas tem o seu preço. Tem essa questão, uma questão muito forte. Mas pra mim, o que mais me pegou aqui nesses 3 volumes que eu li foram... É sempre imagem, né? É uma parada que eu gosto de comentar, é o que me pega mais. O Shigaraki, a gente já falou aqui, que ele usa referências de games, né? Agora apareceu um cara que ele é mágico. E ele fala muito de fazer arte, de ser artista, tá ligado? E ele também é um vilão. E os personagens que aparecem, todos eles têm alguma distorção física, sabe? Neles, no rosto ou no olhar. A menina, ela tem um olhar muito diferente dos outros personagens e tal, né? É o cara que é mágico, eu não sei como é que é o nome dele. É um cara que é mágico. É o cara que prende o Midoriya, o Bakugou na bolinha lá. Eu não gravo nomes, desculpa. Ainda mais no personagem que apareceu 2 vezes. Eu falei PEN no início da porra da gente tá começando aqui. Enfim. Parece que
a ideia de fazer as coisas erradas é uma ideia muito forte num sentido de pessoas que não fazem um trabalho considerado um trabalho bonito, vamos dizer assim. Não tem um médico, não tem um policial, polícia maluco. O bandido, tanto que, olha, o que me pegou muito, eu tô falando desse momento, tá? Talvez lá na frente apareça, mas nesse momento ainda não apareceu. Lá na frente, quando eles decidem resgatar o Bakugou, o pessoal lá da UA, eles vão tentar se infiltrar numa região lá, boêmia, né? Da cidade. E aí a mina se veste de acompanhante, o Midoriya se veste de um jeito, o outro se veste tipo como meio com um cafetão, meio que falando assim, nesse meio aqui, pra onde a gente tá indo, são essas pessoas que fazem parte disso aqui, sabe? É nisso que essas pessoas estão envolvidas. As pessoas que vão pro outro lado, para você, porque eles estão você tem que pensar que eles estão se vestindo de uma forma onde eles consigam chegar mais próximos do esconderijo secreto, né? Então ele evoca essas imagens de trabalhos que não são considerados puros de certa forma, né? Tem várias questões. E enquanto isso, do outro lado, tem a questão do herói, que é a pessoa que faz a coisa mais importante possível e que também é a pessoa que se doa ao máximo, sabe? Boa noite. Então, essas imagens que ele levanta, o Horikoshi, durante todo esse arco, elas me dão uma impressão de que tanto os vilões como a forma como eles vão tentar se aproximar do esconderijo dos vilões, tudo que está sendo montado aqui para esse resgate do Bakugou, dá uma visão meio distorcida, no sentido de que o que é um vilão pro Horikoshi, sabe? Existem trabalhos que são mais próximos da vilania, tá ligado? Muito obrigado pelo Prime, muito obrigado. Bem-vindo ao novo lançamento. Será que que tipo de... com essas imagens, o que ele quer dizer? Que essas pessoas realmente são ruins existe um trabalho vilanesco, tá ligado? Né? E aí, beleza. E aí tem o grande lance desse... que eu acho... Boa noite, Maria. O lance que eu acho muito legal desse arco é o Bakugou, que é um ponto que não vai ser trabalhado. Mas a ideia... porque o Horikoshi é muito maniqueísta. Ele não vai entrar muito nesse assunto. Quando ele for tratar do Bakugou, ele vai falar especificamente do Bakugou. Mas acontece uma coisa aqui muito interessante. Que é... as pessoas, pelo jeito que o Bakugou desse jeito explosivo dele e tal, as pessoas encaram ele como uma pessoa que tem um comportamento muito mais de um vilão do que um comportamento de um herói. E os próprios vilões viram esse comportamento nele e acharam isso também. A ponto de falar, porra, vamos pegar esse cara aqui, que porra é forte, é o primeiro da UA, e vamos tentar meter uma pilha nele pra ver se ele vem pro nosso lado. Né? A ideia foi mais ou menos essa. E beleza, tipo, vamos trazer ele pro nosso lado. Eu vou tentar convencer ele. E o que acontece quando ele tenta fazer tenta levar o Bakugou pro lado dele, obviamente não dá certo. Porque
o que acontece é que a visão que o Bakugou tem do heroísmo é uma visão quase... a visão que ele tem do heroísmo é uma visão quase daquele vídeo que a gente estava assistindo ontem, do maluco fazendo tier list dele, e ele falando que era mais legal quando se tinha mais porrada. É meio que por esse lado, sabe? Ele quer o título, ele quer parecer o mais forte, entendeu? Ele quer estar num pedestal, meio que ele vai falar isso. Eu quero ser o mais forte. Eu vi o All Might sendo mais forte do que os outros, do que os vilões, então eu quero ser igual a ele, eu quero ser o mais forte. Ponto. Eu quero chegar no ponto máximo. Se o herói sempre vence, o vilão sempre perde, eu quero ser esse herói que sempre vence e está sempre lá em cima. Eu não quero andar com os vilões, né? Vocês não vencem, eu quero vencer. Como Cristiano Ronaldo, né? Vence, vence, vence. Então, é uma questão interessante, né? Ele ter essa... Poderia ser uma questão interessante dele nunca ter cogitado se transformar num vilão, mas ao mesmo tempo ele não ter compreendido o que é ser um herói. Mas isso não em nenhum momento foi colocado de uma maneira distorcida, sabe? Essa visão, pelo menos até agora, essa visão do Bakugou nunca foi colocada como uma coisa distorcida. É só tipo, o Eraserhead fala, não, que ele quer ser mais foda do que o All Might, ele não quer ser vilão. Boa sorte tentando transformar ele em vilão, vocês não entenderam nada, tá ligado? E é isso. Então, essa questão é uma questão meio que vital desse arco, porque é mais uma questão nessa pureza do que é ser o herói, sabe? Porque até agora o que tem o próprio All Might vai falar nesse arco do que ele faz, né? Que que ele repete várias vezes durante a obra, né? Eu tenho medo e tal, mas eu sempre tenho que manter um sorriso no rosto pra manter a paz e tal. Eu sou um símbolo dessa paz. E isso pelo Sten é colocado como uma virtude, no sentido de que ele não tá fazendo isso para benefício próprio, ele tá fazendo isso porque ele quer que a sociedade funcione. Do outro lado tem o Shigaraki, que não concorda com essa forma do All Might, porque o que é vendido pela imagem do All Might é que essa sociedade funciona muito bem, e que enquanto tiver essas imagens, isso é muito legal. O Shigaraki inclusive vai falar isso nessa parte. É muito legal isso que o Shigaraki fala, que é tipo, cara, você é só uma imagem, mas o que acontece na realidade não é isso. E aí você volta pro molequinho, onde os pais dele morrem tentando defender, volta pro próprio Shigaraki pelo que ele passou, pelas outras pessoas pelo que eles passaram. Tipo, você parece que... Você diz que é uma imagem muito legal, uma imagem da paz e tal, mas o que acontece na realidade desse mundo é muito diferente. Ele quase entrega assim, tipo, onde você estava quando aconteceu alguma coisa comigo, que eu não sei o que aconteceu. Mas meio que ele quase fala assim pro All Might, cara, tu fala um monte de bagulho da hora e tal, beleza? Acho muito legal, você é um cara da hora. Mas, cara, quando eu precisei de um herói, não tinha nenhum herói. Onde estava o herói? Não tinha. Então a sua imagem, ela não quer dizer nada pra mim. A sua imagem, ela quer dizer, na verdade, uma coisa muito ruim pra mim. Sabe? Ela quer... A sua imagem, ela representa coisas que eu perdi. Então eu quero destruir essa imagem. Ah, mas o que ele vai colocar no lugar? Ele não fala o que ele vai colocar no lugar. Sabe? É meio que, foda-se. Eu só não quero essa imagem aqui, porque essa imagem aqui, ela é falsa. Essa imagem aqui, ela representa um mundo que não existe. Só que, ao mesmo tempo, o Shigaraki, por ter essa visão, ele é tratado como um moleque.
por ele ter essa visão de que as coisas nesse mundo não funcionam do jeito certo, da forma que eles deveriam funcionar, ele é tratado como uma criança idealista. Deixa eu ver o que o Diego mandou aqui. É exatamente por isso que eu não sinto tanto paralelo de herói ser um policial praticando violência contra grevista ou etc. Não sei de onde você tirou isso, pelo menos eu não falei isso. Ao menos nesse momento de Boku no Hero. Não li os arcos atuais, eu também não. Toda vez que aparece Shigaraki e outros vilões, eles fazem críticas aos heróis. O Horikoshi falha em mostrar ou falar que os heróis são uma ferramenta que bate em opositores do Estado, incluindo grevistas, etc. Tá, então eles não são policiais. Beleza. Eles estão acima dos policiais. Ou seja, eles são uma força muito pior do que os policiais. Como ele não mostra, ou o Shigaraki só quer tocar o terror, ou ele tem uma causa social, mas o autor falha miseravelmente em mostrar a causa dele direito, daí somos livres para fazer o paralelo com o nosso mundo. Não, na verdade a gente é livre para fazer o paralelo dele, mesmo se ele tivesse dado a melhor explicação do mundo. Pra mim parece uma versão lúdica e bobinha de heróis dos anos 30 de super-heróis. Isso eu discordo bastante. Eu acho até que você tá subestimando o Horikoshi desse ponto. Em que o autor mal motiva os vilões. Eles só tocam o terror dizendo odeio heróis. Não é verdade. Eu acabei de falar qual é o lance do Shigaraki aqui. Quando seria... Existem dois pontos muito distintos entre a percepção do All Might sobre o que está acontecendo ali e o que o Shigaraki está falando. São duas coisas distintas. O All Might tratar ele como criança não quer dizer que tá certo ou tá errado. Porque o que está acontecendo é o All For One, ele tá deixando o Shigaraki tomar as decisões dele. Porque eles estão como eu disse, o Boku no Hero Academia é muito maniqueísta. Então ele tem exatamente o discípulo herói de um lado e o discípulo herói do outro lado. Tá? Eu acho que isso é super claro. Só que a forma com que cada um trata o outro é de forma diferente. O All For One, ele não é tão invasivo quanto o All Might é com o Midoriya. Não tô dizendo que tá certo ou tá errado, tá? Tô falando do que acontece. Ele plantou algumas coisas e tá deixando rolar. O All Might, pelo contrário, ele tá sempre voltando e tentando ensinar ao máximo a ideia do que ele acredita pra esse mundo. Porque o All Might, ele tem, pelo nome, né, dos personagens, fica bem claro qual que é a ideia. Ele tem essa questão de querer passar um certo tipo de tradição pro Midoriya. Não só o poder, as ideias também do que é ser um herói. Então faz mais sentido. Enquanto o All For One, não. Ele tá deixando a coisa rolar. Ele ensinou algumas coisas. Ele não faz tantas intervenções, mas ele, quando precisou agora, ele apareceu também. Eu tive a sensação que o Horikoshi só vai discutir o que é um vilão no arco na frente de libertação. Então, ele não tá discutindo o que é um vilão, de fato. O que ele tá discutindo aqui é o que é um herói, na verdade. Por isso que tem as teses e as antiteses, né? A grande tese aqui do herói é aquele que se sacrifica pelo outro sem
benefício próprio, porque no final das contas, a ideia que move o Midoriya é muito parecida com o que o Sten fala. Porque o que tava o grande lance é que o que tava errado no Sten era o método no Boku no Hero. Não era o que ele falava, era o que ele fazia no final das contas, né? De certa forma, tipo, esse impulso, né? Tipo, primeira vez que ele enxergou quando o All Might enxergou no Midoriya um, um, um heroísmo foi quando ele tentou se defender o Bakugou, mesmo ele não tendo nenhum poder, né? Ele foi mesmo assim, ele falou, eu vi o seu rosto desesperado, pedindo ajuda, e eu fui. Eu tive esse impulso, né? E isso é repetido diversas vezes no mangá. Inclusive nessa própria luta aí do Midoriya contra o cara que usa uns músculos lá, né? Então tem essa questão. Ao mesmo tempo que essa ideia desse purismo, de acabar com tal coisa, com esse lance dos heróis aí, pagos pelo Estado, é uma ideia muito atrativa para pessoas que querem, de certa forma, que o mundo seja mais fácil para você fazer o mal, vamos dizer assim, né? Vamos acabar com essa porra aqui, que tá atrapalhando a gente, e vamos surfar nessa ideia, né? Tanto que, isso é uma coisa muito legal que o Horikoshi faz, não é todo mundo um fanático do Sten, como é o cara que parece que usa roupa igual do Sten. Ele é um fanático do Sten. Mas os outros não são fanáticos do Sten. Aquela mina não é uma fanática do Sten. Ela tá ali por outros motivos, tá ligado? Talvez se Boku no Hero fosse um grupo independente ou um braço da ONU, como faz na Liga da Justiça, seria menos problemático do que fazer parte do poder do Estado? Cara, é mais problemático, né? Pô, tá dando mais poder ainda, porra. Você não tá dando menos poder colocando na ONU, você tá dando mais poder. Até me perdi um pouco. Até me perdi um pouco. Cara, eu acho que essa questão de ser mais ou menos problemática é uma questão que tá dado, sabe? É o que o cara colocou. Entendeu? Aí é uma questão dele. Pô, mas você não sabe que a ONU é a Organização das Nações Unidas? Se são as Nações Unidas é mais de um país, né? Você não concorda comigo? Não, assim, é que tem um lance no Boku no Hero que quanto mais eu leio, inclusive lá naquele vídeo que nem tem mais lá no Seu Mais, que é sobre o Darling the Franxx, o que acontece muito e Boku no Hero é mais um, ele tem muita influência das comics em construção de mundo, enfim, mas o Boku no Hero Academia é uma obra muito japonesa. Ele não é um cara super outsider sei lá, um cara que viveu 30 anos fora do Japão, conheceu o mundo e voltou. O Horikoshi parece muito mais um cara muito japonês, sabe? Que conhece o mundo da forma japonesa. E isso fica muito claro na forma como ele quer contar a história dele, pelo menos pra mim. No que ele acredita ser uma boa sociedade, sabe? Pelo menos a partir do que ele escreveu, né? Pelo menos o que Boku no Hero representa, sabe? De uma maneira até bastante tradicional, sabe? As imagens que ele evoca como coisas ruins, as pessoas, os vilões sempre tendo aspectos físicos distorcidos. Isso é uma questão, tipo como se eles não tivessem um certo tipo de pureza, sabe? Isso é uma questão muito que acontece muito num pensamento mais
num pensamento mais tradicional mesmo, japonês, sabe? Então, fica, pelo menos pra mim, assim, é bem claro essa parte em relação ao discurso do mangá, né? Aí, a partir disso, que a gente, a partir de compreender como ele dispõe o mundo dele, aí a gente pode entrar num campo do, cara, meio merda, né, esse mundo aqui, né? E aí não é nem um valor, se a obra é boa ou se ela é ruim. Porque no final das contas, como eu falei no início, né, eu acho que até aqui, a partir do arco do Sten e esse arco aqui, consequentemente, eu acho que ele é bem consistente no que ele tá querendo contar. As passagens, né? Mas eu não concordo com a maioria das coisas do jeito que ele tá contando. Como eu tô falando aqui pra vocês. Eu não concordo com essa formação de mundo que ele coloca. Mas isso não quer dizer que a forma que está sendo contada é uma forma ruim. Inclusive, eu acho que nesses últimos volumes, eu achei que até que ele tá contando melhor a história. Ele não tá tão verborrágico como antes. Mas eu vi algumas páginas que eu não gostei muito. Numa luta que vai ter depois dessa página que tá aberta aqui, tem umas páginas bem bosta. De passagem do tempo e tal. Mas que eu não curti tanto. Mas enfim. Então ele tem toda essa questão aí relacionada a esses contrastes que ele tá fazendo aqui, né? Sobre o que ele considera como algo bom, como algo ruim. E a gente vai entrar no grande ponto aqui, que agora apareceu o All For One e vai ter a batalha entre eles. E nesse momento, pelo que a gente tá vendo no mangá, uma briga de soco, olha que loucura, né? Uma briga de soco é o que menos importa no Boku no Hero nesse momento. Quem vai ganhar no soco é o que menos importa. No final das contas, nessa parte do Boku no Hero. Sabe? Porque o que está sendo discutido aqui não é uma questão física. O que está sendo discutido aqui é uma questão central da obra do que é válido para você ser um herói. E o peso que você tem, o quanto você está disposto, as coisas que você pode perder, entendeu? E do outro lado, tem um cara que tá tentando também trazer uma tese dele, que é, cara, isso aqui é uma bosta. Essa porra aí de herói é uma merda. Essa imagem aí que tentam colocar como um negócio legal de herói, cara, isso é papo furado, tá ligado? Isso é muito bonito pra botar, pra vender camiseta. Mas a realidade do mundo não é essa. Quero dinheiro. Meu Almite está morto. Tens o que é necessário para ser o novo herói número 1. Então... Inclusive... Eu não sei o que acontece. Cara, inclusive, eu não sei o que acontece agora. Eu pensei que eu sabia. Mas... Eu lendo o mangá, eu percebi que eu larguei o mangá... Eu larguei o anime exatamente nesse arco. Mas eu pensei que eu tinha ido até o fim, mas eu não fui. Depois que o Midoriya ganhou do maluco lá depois que o Bakugou foi levado, eu meio que larguei o anime, tá ligado? Então... Agora essa parte vai ser meio que... Agora vai começar a ser inédito pra mim o Boku no Hero, sabe? de verdade. E eu tô até bem curioso. É que eu só comprei até o 10. Aí eu vou ver. Eu vou ver quando acaba essa luta. Eu vou comprar os volumes até onde eles vão. Mas cara, eu gostei, são discussões legais. Assim, gostei das discussões, né? O mangá mesmo eu acho muito chato. Assim, vamos ser justos aqui. Acho que narrativamente ele conta a história dele de uma forma que faz sentido. Tipo, que é o mínimo, né? Quando você tá contando alguma coisa.
Ele começa de um lugar e ele quer chegar em outro lugar. Mas o que ele vende, a forma que ele vende, as imagens que ele coloca, aí tô repetindo tudo que eu já falei, tá? Tudo que ele vai montando ali e é uma questão. Uma questão que eu não concordo. Inclusive, agora eu lembrei de um negócio. Que é. Eles vão fazer uma. Depois que o Bakugo é levado, a UA vai fazer uma entrevista lá pros jornalistas pra explicar o que aconteceu e tal, né? Que deu merda, o pessoal. Porque teve que. Tá dando com criança, né? Teve criança que foi machucada, teve criança que foi sequestrada e tal. E a UA é a maior empresa, assim, né? Desse ramo dos heróis. O que é muito importante. Que fique claro aqui. Desse mundo. Aí um dos jornalistas faz uma pergunta mais pesada pra ele, né? Tipo, porra, vocês falam aí que vocês são heróis, são a melhor escola que tem, mas porra, vocês deixaram que uma criança fosse levada. Como é que a gente pode confiar em vocês? Né? Como é que rola isso, né? Como é que a gente vai confiar em vocês? E aí o que acontece a partir disso é todas as principais agências se unem pra resolver o problema. Meio que rola um corporativismo, tá ligado? No final das contas. Tipo, a gente não pode deixar que o nosso trabalho seja colocado em xeque pelo que aconteceu aqui. Então vamos juntar todo mundo aqui e vamos resolver o problema. É meio. Quando todo mundo se junta, o Endeavor até fala isso. Porra, mas por que vocês me chamaram se eu nem faço parte da UA? Meio que foi merda da UA, foda-se. Aí a pessoa fala, não, pô. Isso aqui vai botar o trabalho de todo mundo em xeque. Não só o trabalho da UA. Isso aí. Lógico que a gente vai ter que sair da obra um pouco. Mas tipo. Foi meio que colocado como virtude empresa se ajudando a não dar merda, tá ligado? Por mais que tenha um valor bom por trás, nesse caso, que é salvar um moleque que tá preso, de certa forma, foi colocado aqui pelo nosso amigo Horikoshi que esse bagulho de tipo, empresas se ajudarem pra manter a imagem do trabalho intacto como uma coisa da hora. Eu não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso. Eu tendo a achar esse corporativismo bastante perigoso. Porque ele nega o espaço da discussão. Ele tenta mascarar o problema, de certa forma. Tipo, não, a gente vai resolver, relaxa. Sabe? Não se preocupe. Não crie ideias aí erradas sobre isso, porque a gente vai resolver. A gente se juntou aqui e a gente vai resolver. Continue confiando na gente, sabe? O que é um tanto esquisito, sabe? Mas faz muito sentido num país onde tem empresas muito gigantescas e muito fortes que se ajudam de certa forma pra manter um certo tipo de status, sabe? Então, o que meio que corrobora também com essa ideia que eu já coloquei aqui, que o Boku no Hero Academia ele é muito tradicional, sabe? É que a Tesla e a Amazon são empresas muito novas, mas se você pensar na Honda, se você pensar na Toyota, aí você tá pensando em empresas muito longas, muito velhas, empresas que, enfim, né?
foram escolhidos a dedo para serem as empresas que vão levar o Japão novamente para... Enfim, daí tem toda a história por trás, né? E obviamente não é essa ligação direta, né, que tá acontecendo, por isso que eu falei que tem que sair um pouco do mangá, mas me fez pensar um pouco nisso também, sabe? Essa questão. Achei interessante e mais um dos pontos que, né, é uma obra muito... Eu tô usando tradicional do jeito errado, velho. Caralho. Eu tô pensando em tradicional. Eu tô pensando numa palavra que parece com tradicional, mas não é tradicional. Reacionário. É mais reacionário, sabe? Não reacionário no sentido de ser reaça maluco, sabe? Enfim, acho que vocês entenderam. Conservador, obrigado. É isso. É essa a palavra. É esse sentido mais conservador, sabe? Eu sinto um pouco disso. Então, de certa forma, tudo relacionado contra... Muito obrigado, Danto. Já chegou contribuindo. Então, assim, eu acho que o que tem que ser feito, na verdade, é não pegar o arco do Sten isoladamente. Na verdade, o arco do Sten é só uma abertura para discussão real que vai acontecer provavelmente agora na luta do All For One contra o All Might. Então, é que, na verdade, esse lance do tradição versus modernidade é uma questão muito antiga no Japão, porque, se você pensar historicamente, o Japão é um país que ele se abriu para o mundo há menos de 200 anos, né? E ele ficou fechado para o mundo por muito tempo. Então, e a forma com que ele foi aberto para o mundo foi uma maneira violenta. E aí, depois disso, ele passou por uma guerra. Enfim, né? Então essas questões vão ser sempre muito fortes. Tipo, muitos autores de romance e tal, e, enfim, são muito conhecidos por isso. Por ter essa questão até muito pura de querer voltar, tipo Tanizaki e tal. De querer voltar para uma época que não existiam ainda outras... que era uma época muito japonesa e tal. Então, isso acontece ainda, né? E até por essa higienização que foi feita também no Japão, de querer mentir que todo mundo é igual no Japão e tal. Essa questão do de você não questionar, de você tentar tá sempre dentro de um certo tipo de conduta correta. Enfim, tudo isso ajuda, de certa forma, a manter esse padrão, né, que as pessoas de fora, como a gente, acabam enxergando mais. Então, tem todas essas questões aqui também, que não são questões que o Horikoshi está colocando, mas são questões que transpassam basicamente qualquer pessoa japonesa que tem a vivência apenas japonesa, sabe? Eu diria que essa questão é forte porque os clássicos da literatura deles têm muito dessas ideias. Então, querendo ou não, as pessoas são formadas nessa ideia, similar à forma como o brasileiro tem essa afeição por realismo fantástico e naturalismo. Mais ou menos, né? Eles têm uma questão cultural muito forte do não individualismo, né? Que também acaba forçando também diversos tipos de comportamentos que pra gente soa como estranho, né? Enfim. Mas vamos descobrir na semana que vem, All Might vs All For One, quem tá certo nessa brincadeirinha aí. E o Diego tá completamente maluco falando de comic. Calma, a referência de comic dele é uma referência muito fraca, velho. Quanto mais eu leio o Boku no Hero,
Quanto mais eu li o Boku no Hero, a referência é estética, velho. Não é de ideia. A referência de Boku no Hero é muito estética, tá ligado? Mas o que ele quer passar de ideia tá muito longe. Não, em relação à estética é muito forte. Pô, tem umas capas que o Horikoshi faz que é... Como é que é o nome do cara? Qual que é o nome? Aí fodeu. Aqui. Alex Ross. Tem uma escapa que ele manda quase um Alex Ross lá e foda-se, tá ligado? Tipo, bem referenciado mesmo. Mas eu acho que fica na estética mesmo. Né? A criação de mundo de Boku no Hero é uma coisa muito japonesa. Porra. Não só por ter escolinha, sabe? Mas essa questão de que você tem que passar pela melhor universidade. Tipo, o maior herói do mundo, ele não vai ter estudado na escolinha da rua, tá ligado? O melhor herói do mundo, ele vai estudar na UA, que é a melhor universidade do mundo. Desse mundo. De melhor academia do mundo, sabe? Só que ele está muito forte, né? Nesse mundo. Tipo, não existe a possibilidade de um herói sair da pior universidade, pior academia do mundo e se tornar o maior herói do mundo. Não existe essa possibilidade. Pra você ser um pica na vida, você tem que entrar na faculdade de Tóquio, tá ligado? É muito forte isso. No Boku no Hero. Então, e é uma questão extremamente japonesa. Pra gente, ocidental, a gente fala mais sobre... a gente fala mais sobre ser o herdeiro, né? Do que exatamente o maior ser o cara que fez a melhor universidade. Ele vai ter mais oportunidade, obviamente. Mas não é a regra, sabe? Tipo, você fez isso, você vai ser o melhor. E, pelo menos nas obras japonesas, geralmente não tem muito esse espaço, sabe? Muito pelo contrário, tipo, beleza, você talvez você não tenha nascido na melhor família. Talvez você não tenha a melhor inteligência, mas se você se matar de fazer alguma coisa, você pode ser ainda melhor. Então, é bem forte isso. Em muitas obras. Enfim, vamos lá, né?